A graça e a paz. Eu vim hoje gravar um vídeo, uma palavra do Senhor para fortificar os corações dos irmãos, em nome de Jesus. Eu vou falar aqui sobre os 7 sinais de que se está sofrendo um ataque espiritual. Pois é, às vezes a gente acorda com um mal-estar, um desânimo, né? Algo que incomoda a nossa alma, né? Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa carne, né? A nossa parte física aqui nesse mundo. A nossa alma é a nossa parte pensante, a nossa psique, onde guardamos os sentimentos, onde muitas vezes alguns traumas, né, por coisas que passamos, né, e que essas coisas precisam ser curadas, né, e só a palavra de Deus tem esse poder de cura. E nosso espírito, que é a nossa parte, onde a gente tem contato com Deus, é onde Deus vem habitar no nosso espírito, com o espírito dele. Então, às vezes, a gente recebe do inimigo algumas setas, porque todas as vezes que queremos avançar no reino de Deus, o inimigo ele vem com oposição. O diabo não vai se opor a quem não incomoda ele. Na palavra de Deus vem dizendo lá em Gênesis que depois que a serpente, né, enganou ali Eva, fez toda aquela coisa que fez com que eles fossem tirados ali da presença de Deus, né, a serpente ela foi amaldiçoada e ela iria comer do pó da terra. E quem é o pó da terra senão o ser humano, né? Porque o ser humano ele foi feito do barro, né? Ele foi feito e ele vai voltar ao pó. Então, o pó da terra, ele aponta para o ser humano. E o inimigo, ele se alimenta disso. Ele se alimenta do sofrimento humano, ele se alimenta das concupiscências desse mundo que as pessoas praticam e ele não vai se opor a quem pratica isso. Ele vai querer que a pessoa esteja cada vez mais naquela posição de sofrimento. E quando a pessoa que é crente, que é evangélica, que segue uma vida com Deus, quando ela começa a avançar no reino de Deus, o que é isso? Avançar no reino de Deus é posição, é hierarquia? Não, é avançar com o reino de Deus, né? É levar mais pessoas a conhecer a palavra de Deus. Então o inimigo ele não quer isso. Ele quer que as pessoas estejam realmente cegas, que as pessoas não enxerguem a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade que conduz para a vida eterna. Então o inimigo ele não quer isso. Ele quer que as pessoas estejam cegas, ele quer que as pessoas não compreendam as coisas de Deus, para que eles continuem cada vez mais infelizes, sofredores e mortos no seu espírito. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 19, 1 ao 8. Você pode pausar o seu vídeo e pegar a sua Bíblia e abrir. Ali em 1 Reis 19, do 1 ao 8, vem falando da ameaça de Jezabel ao profeta Elias. Quem não conhece a história de Jezabel, procura lá, vai lá em 1 Reis, vai lendo, porque vai compreender muito bem que o rei Acabe, ele se casou com alguém que não era do povo dele, né? E isso trouxe uma série de desgraças para a vida dele, até o fim. Então, 1 Reis 19, do 1 ao 8, vem falando assim: Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim que façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. E ao ouvir isso, Elias se levantou e, para escapar com vida, foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali seu moço.
Depois foi para o deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e disse: levanta-te, come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito longo será seu percurso. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, revigorando com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que é um ataque espiritual? Como podemos identificar um ataque? Jezabel, ela não queria mais que Deus falasse ao povo através dos profetas, porque os profetas, eles sempre foram usados para levar ao povo uma palavra vinda de Deus. Por isso, começou a matar os profetas. Os 7 sintomas para o ataque espiritual. O primeiro é a perda da paixão espiritual. Quando a gente perde aquela paixão por ler a palavra de Deus, por fazer as coisas do Senhor, isso com certeza será um ataque espiritual, porque você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, então como que você não vai sentir mais o desejo de estar buscando as coisas de Deus, né? Só é possível isso por conta de um ataque espiritual. O inimigo tentando te paralisar, o inimigo tentando parar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. A arma que o inimigo usa é a mentira. Ele vai mentir para você. Ele vai tentar colocar na sua cabeça que você não está preparado para aquilo, que aquela não é a vontade de Deus para sua vida, ou até mesmo que você não tem condição de fazer aquilo, como se nós, seres humanos, tivéssemos alguma condição, né? Quem dá toda a condição, todo o suporte, toda a palavra é Deus. Fique com a palavra, fique com o que Deus colocou no seu coração desde o início. O segundo sintoma é a frustração extrema. Quando você vê algo não acontecer da forma que você imagina que deveria acontecer, aí você se frustra, porque você esperava aquilo, porque você achou que aconteceria daquela forma. Mas não é assim que acontece no reino de Deus. As coisas acontecem de acordo com a vontade do Senhor. Se não aconteceu daquela forma, é porque não era para acontecer. Se você está seguindo naquela linha onde Deus colocou você para agir, então descansa, porque vai acontecer tudo na hora certa. No momento certo, Deus vai agir da forma que deve ser feita. Não é porque eu acho que não deu certo, porque mudou alguma coisa, que eu vou me frustrar. Eu tenho que ter dentro de mim a clareza de que Deus é quem faz, não eu. O terceiro é a confusão sobre o propósito. Quando você perde o alvo, o foco e vai para qualquer direção. Nós não podemos perder o foco, o alvo. Se lá no início da minha caminhada Deus colocou no meu coração, você vai fazer isso. E você vai seguindo aquela linha aonde vai te levar a concretizar aquele propósito de Deus na sua vida. Se você perde aquele foco, você pode ser frustrado, você pode sofrer um ataque espiritual. Por quê? Porque Deus, ele vai trilhando o caminho para a gente seguir, né? E se a gente desvia o nosso olhar para outras coisas, a gente vai se frustrar e a gente vai perder o rumo de onde Deus colocou. O quarto é a falta de paz. Nós temos o Espírito Santo de Deus e um dos frutos do Espírito é a paz. Nós precisamos ter paz. Paz conosco, paz com os irmãos, paz com nossa família, né? Se a gente perde a paz, a gente tem que
observar por quê, o que está fazendo com que eu perca essa paz, o que está tirando essa paz da minha vida. Eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo a minha devocional, eu estou me conectando com o Senhor todos os dias, para que o Senhor venha falar no meu coração, venha acalentar meu coração. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou ter paz, eu vou ter confusão nos meus propósitos, né? Eu vou perder o foco. O 5 é lentidão e cansaço. Se você todo dia tá lento, cansado, sem motivação para fazer as coisas, você pode estar sofrendo um ataque espiritual. É a consequência de um longo ataque espiritual. É o cansaço. Quando você já batalhou e você já está ali cansado. Aqui, no caso do profeta Elias, ele recebeu uma palavra dizendo que Jezabel havia mandado matar. E o que ele fez? Ele entrou para uma caverna e ficou lá. E se não fosse o anjo do Senhor, ele provavelmente teria morrido lá. Porque ele estava sofrendo aquele ataque. A Jezabel aqui aponta para o inimigo. O inimigo ele quer matar, ele quer destruir. Principalmente aqueles que querem fazer com que o reino de Deus avance. Então, o que o anjo fez? Ele foi lá e levou comida, levou água. Essa comida e essa água aponta para a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. A palavra de Deus é um alimento. Se nós comermos desse alimento todos os dias, nós estaremos alimentando o nosso espírito. E assim a gente vai estar resguardado contra os ataques do inimigo. Se ele vier com ataque, nós iremos perceber, porque nós estaremos com o nosso espírito fortalecido. Nós estaremos ouvindo a voz do Espírito. O 6 é um forte desejo de desistir. Quem nunca pensou em desistir? Vou parar de fazer isso tudo. Aí a gente começa a ver os erros. Quando a gente começa a ver os erros das pessoas, os erros das coisas, a gente começa a ter vontade de desistir porque a gente acha que tudo é igual. Toda igreja é igual, toda igreja tem problemas. Sim, toda igreja vai ter problemas, porque quem constitui a igreja somos nós. E nós temos uma tendência, né, a gerar conflitos. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, cada um vai ter uma opinião sobre determinadas coisas. Só que uma coisa a gente não pode deixar de ter. É uma opinião baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é onde a gente deve nortear todas as nossas opiniões. Se uma opinião que a gente tem, ela não está baseada no que diz a palavra de Deus, então essa opinião está equivocada. A gente tem que manter o nosso foco na palavra do Senhor, para que a gente não venha criar tantos conflitos. E com certeza a gente vai observar coisas que não nos agradam, mas a igreja, ela precisa agradar a Deus, né? Não o ser humano. O louvor é para Deus, não é para o ser humano. O ser humano, ele é até tocado com o louvor. Muitas pessoas até se convertem ali ao Senhor quando ouvem determinados louvores cheios de unção. Mas o louvor, ele é para Deus. Ele tem que agradar ao Senhor. Então, quando a gente começa a observar os erros, quando a gente começa a olhar coisas periféricas, coisas que às vezes são tão bobas, são tão pequenas diante do propósito de Deus, a gente começa a ter vontade de desistir, porque aquilo vai nos frustrar, aquilo vai nos deixar cansado, aquilo vai causar uma confusão sobre o propósito, aquilo vai frustrar, né? E a gente precisa manter o forte desejo, é o primeiro amor. A gente precisa manter o primeiro amor. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente começa a viver o primeiro amor. Quando você só recebe aquilo de Deus, aí depois você começa a observar as coisas erradas, aí depois você começa a observar o que não deu certo, e aí você começa a se frustrar e dá vontade de desistir. Mas voltemos ao primeiro amor, em nome de Jesus. O 7 é uma dúvida a respeito do chamado sobre o qual tinha convicção.
O inimigo, ele adora fazer isso. Satanás, ele é o enganador. E ele adora confundir as pessoas. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Orar e vigiar. Para que a gente não venha ser enganado. Porque todas as vezes que uma pessoa tem o seu propósito com Deus confundido, essa pessoa, ela vai correr o risco de querer desistir. Porque ela vai estar perdida, ela não vai mais saber o que ela deve fazer, aonde ela deve estar, qual a posição que Deus quis para ela. Em 1 Reis 19, 8, vem dizendo: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou. É com a força da comida de Deus que a gente vai caminhar. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele se alimentou o pão e água do céu. O pão e a água do céu. É esse alimento que a gente deve se alimentar todos os dias. Palavra e Espírito de Deus, Bíblia e oração. Como que eu alimento do pão de Deus? Como que eu me alimento? Lendo a Bíblia. A Bíblia é pão de Deus. É ela que vai sustentar a nossa fé. É ela que vai sustentar a gente na nossa caminhada. A saída é não ficar sozinho. Muitas pessoas acham que não precisa estar dentro de uma igreja para fazer a vontade de Deus, que não precisa estar dentro de uma igreja para pertencer à igreja, para pertencer à videira. Mas se você não está congregando, você vai estar afastado da videira. Um galho que é quebrado de uma árvore, o que acontece com ele? Ele vai murchar, ele vai morrer. Né? Então precisamos estar numa igreja congregando, porque a congregação dos santos é ela que forma a igreja, o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Se nós não estivermos ali ligados a uma congregação, o que vai acontecer? A gente vai ficar sozinho. E a gente vai começar a dar ouvidos para coisas que não vêm de Deus. A gente vai começar a dar ouvidos para coisa desse mundo. E isso não pode acontecer. Porque os nossos ouvidos, eles têm que ser ouvidos espirituais. Nossos olhos, eles têm que ser olhos espirituais. Para ouvir e observar as coisas espirituais. Toda pessoa que nasce de novo, ela tem novamente o Espírito de Deus dentro dela. Aquele que o homem perdeu lá no Éden, quando o homem morreu espiritualmente, depois de não crer naquilo que Deus falou. Não coma dessa árvore, não coma do fruto, do conhecimento do bem e do mal, porque quando você conhecer, você vai morrer. O homem achou que não ia morrer, porque a carne continuou viva, mas o espírito morreu. A presença de Deus foi retirada deles. E Jesus vem para fazer isso, para devolver essa presença, para devolver o Espírito de Deus para o homem. E é nisso que a gente deve crer, para a gente estar fortalecido, com olhos espirituais, vivos em espírito, para que o inimigo não venha frustrar a nossa caminhada, para que o inimigo não fique lançando setas e a gente receber. Porque ele vai estar ao derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós não perdemos esse contato com Deus por nada, a não ser com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós não perdemos, a não ser com isso. Então, estejamos com essa palavra no nosso coração. Como que a gente vai resistir às setas do inimigo? Como a gente vai resistir ao que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas? Com alimento do céu, palavra, oração, intimidade com Deus. Porque quando a gente fortalece o nosso espírito, é ele que vai prevalecer. Porque o Espírito de Deus, ele pode ficar fraco? Não, não é isso.
É que nós, quando estamos fracos espiritualmente, sem o contato com a igreja, sem estar lendo a palavra do Senhor e oração, comunhão com Deus, nós ficamos fracos. Nós começamos a dar ouvido às coisas do mundo. E as coisas do mundo são as coisas de Satanás, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no diabo. Só o Espírito Santo de Deus que é capaz de fazer o quê? Vivificar o homem. E dessa forma, fortalecer contra as astúcias de Satanás. Então, eu quero agora nesse momento orar para o fortalecimento espiritual meu, seu, de quem está nos ouvindo. Em nome de Jesus, quero orar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor veio ministrar nos nossos corações. Obrigada, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é tão bom, que coloca em nossos corações da sua palavra, do seu alimento, para nos fortalecer contra as armas do mal. E nós estamos todos os dias convictos de que o Senhor habita em nós e não nos deixará. O Senhor não nos abandonará. O Senhor é Deus em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor a cada dia tem nos sustentado com a Tua palavra. Mesmo em meio a essa pandemia, a tudo que está acontecendo de ruim, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor não está deixando a nossa fé morrer, porque o Senhor não nos abandona. O Teu Espírito nunca se apartará de nós, como diz na Tua palavra. Assim como o profeta Elias, ele foi alimentado, Pai, por Teus anjos, Senhor. Ele foi alimentado com pão e água, que aponta, Senhor, para a Tua palavra e a unção do Teu Espírito, Deus. Que nós sejamos alimentados todos os dias. Fortaleça-nos em fé e nos atrai, Deus, todos os dias para a leitura da Tua palavra, para estar meditando na Tua palavra e falando contigo, pois o Senhor é a única coisa da qual precisamos. Nada há em nós que precise de Ti, a não ser do nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso espírito seja, Pai, mantenido pela Tua palavra, que Teu amor, Senhor, venha resplandecer sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, venha jogando por terra nesse momento, em nome de Jesus, toda ação maligna, toda seta diabólica, que seja jogada por terra em nome de Jesus, pois a Tua igreja está firme e unida contigo, pois o nosso espírito precisa da Tua palavra, precisa da comunhão, em nome do Senhor Jesus, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer em nossas vidas. Nós temos a certeza, a convicção que o Senhor não nos abandona e que está conosco a cada momento. Em nome de Jesus, Pai, traga essa clareza a todas as pessoas, Pai, que estão assistindo esse vídeo, que ainda vão assistir. Que todas essas pessoas tenham a clareza do Teu amor e que precisam da comunhão contigo e da leitura da Tua palavra para vencer nas armadilhas que Satanás coloca nas nossas vidas. Que todas elas sejam vencidas em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que nós pertencemos a Ti. Nossa família pertence a Ti. Nossa casa pertence a Ti. Nosso emprego pertence a Ti. Nossas vidas pertencem a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é no Senhor que nós confiamos todos os dias. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que essa palavra possa ter chegado ao seu coração e que você seja abençoado por essa palavra abençoada de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz.